Catraca Gospel, com o apresentador Emanuel Mendes. Bom dia, nossos netos espectadores. Estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV, a um clique de você, com o nosso programa Catraca Gospel, um programa que vem para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Um programa que é um brainstorming, uma tempestade de ideias, e nessa manhã nós temos a alegria incomensurável, olha que palavra bonita, de receber o nosso amigo, o irmão em Cristo, pastor Pablo Figueiredo, que é lá de São Luís do Maranhão, a capital dos azulejos e dos sobradões. Amém, pastor Pablo? Amém, bispo Emanuel. Que honra estar aqui mais uma vez na cidade de Palmas, né? Estou à disposição aí para responder as perguntas. Maravilha. Pastor Pablo, além de pastor, ele é professor de história, historiador, meu concunhado, amém? E é pastor da igreja Comunidade do Avivamento, em São Luís e também na Raposa. Cidade de Raposa. Cidade de Raposa, amém? Pastor Pablo, como foi a tua experiência de conversão? Bispo Emanuel, a minha experiência, antes de mais nada, bom dia, né? Para todos os nossos telespectadores, bom dia ao senhor. A minha experiência, ela foi muito forte, porque em 1995 eu fui convidado para um retiro e cresci na igreja católica, né? Meus pais católicos e minha família toda católica, mas através de uma experiência familiar, eu adolescente, fui a convite de uns primos para um retiro. Meses depois, me lembro que foi na cidade de São Luís, aquela banda Cátia Barneia, na época da igreja Renascer, né, o brother Simeon, e ele estava fazendo uns eventos em São Luís e começou a ministrar, foi na Avenida Litorânea, né, e começou a ministrar dentro da Igreja Presbiteriana Central de São Luís, na época pastoreada pelo bispo Hudson Medeiros, bispo Olavo, que o senhor conhece, né? Olavo. E aquela ministração, ele começou a liberar o batismo com o Espírito Santo, né? Dentro da presbiteriana. Dentro da presbiteriana. Só que a igreja lá estava num processo de renovação, né? E eis a razão também do bispo Hudson, ele anos depois ter fundado a igreja Renovo, né? Lembro, né? E aconteceu que ali eu fui batizado com o Espírito Santo, na evidência da oração em línguas. Eu fiquei quase 40 minutos gritando, orando em línguas, sem nunca conhecer aquilo, sabe? Sabe aquela experiência que você nunca ouviu falar, não sabe o que é, e você recebe pela graça de Deus? Sim. E ali eu comecei a ter o entendimento que o Espírito Santo é real, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia! E como foi, pastor, a experiência do teu chamado pastoral? A experiência do meu chamado pastoral começou quando nós participávamos de um grupo de jovens, né, lá em São Luís, né, na época liderado pelo pastor Tito, que na época era presbítero da igreja e ministro de louvor. E de repente, em uma das reuniões, ele disse: na outra semana você vai ministrar uma palavra sobre Jesus andando sobre o mar, né? 15 minutinhos. E aquilo ali foi uma semente. Nunca tinha pregado? Não, nunca tinha pregado, e aquilo ali foi um desafio para mim. Desde aquele dia eu nunca mais deixei de pregar, né? Então eu agradeço muito que Deus usou esse grande homem de Deus, né? Então, o pastor Tito, ele foi um instrumento para me dar uma oportunidade de pregar. Eu fui discipulado, né, também dentro da igreja presbiteriana pelo pastor Maguinho, né, que é o Magno Calixto, né? Cresci também muito nos discipulados com ele. E ao longo desse processo, antes de ser ordenado a pastor em 2013, né, de 1995 para 2013, deu uma longa caminhada, né? Eu recebi algumas palavras, né? E uma profecia forte que eu recebi foi lá em Vitória do Espírito Santo, lá em Jacaraí, na Serra, onde eu estava em viagem com um primo meu, e aconteceu que a tia dele, que era uma mulher de oração, junto com uma outra irmã de oração, a tia Dacisa e a irmã Lourdes, né? E a irmã Lourdes disse: nós vamos orar. E ela pegou a Bíblia e pediu para me falar o número, né? Eu não lembro qual foi o número que eu falei, e eu tinha só 14 anos. E ela abriu a Bíblia, depois da oração, eu escolhi o número, e ela disse: olha, Deus está me falando que você será pastor. Que bênção. Meu Deus,
14 anos de idade, ouvindo que eu serei pastor, passou 1000 coisas na cabeça. Só que eu era muito imaturo, adolescente, né? E outras situações foram acontecendo dentro do processo de amadurecimento pastoral, porque uma das coisas que Deus ministra são através das evidências, né? Eu sempre gostei de pregar, o senhor foi meu pastor um tempo, o senhor sabe que eu sempre, antes de ser pastor, eu sempre gostei de estar ali evangelizando, pregando, né? Então, esse processo foi uma preparação de Deus mesmo. Maravilha. Como tem sido, pastor Paulo, o chamado pastoral, porque você, além de pastor, você é professor. Isso. Como conciliar? Como é que tem sido a secularização e o chamado? Esse conciliar é uma tarefa diária mesmo. A gente sabe que a profissão eu escolho, né? Sim. O chamado eu recebo. Então, eu sempre com muita sabedoria, ao longo de 20 anos que eu sou professor de história, o senhor sabe disso, milito ativamente, né? Já dei muitas aulas em escolas particulares, cursinhos, escolas públicas, né? E conciliar realmente tem que ter muita sabedoria, foco e determinação. E o senhor sabe que, além de professor de história, né, em 2019 eu comecei a trabalhar com publicidade, que é uma novidade na minha vida também. E conciliar a publicidade com a educação e o pastoreio, eu tenho que ter muito direcionamento para saber remir o tempo. Pastor Paulo, o que tu fizeste na tua vida pastoral que deu certo? Bispo Emanuel, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a experiência pastoral, que eu tenho 9 anos, né? Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer foi valorizar a mesa, sabe? A mesa de relacionamento. Eu sempre digo para os irmãos que eu tenho 2 espadas, né? A espada grande, aquela que a gente prega domingo à noite, né? Todo mundo alimentado, e a espadinha, né? Que mexe com a intimidade, né? Faz aquelas perguntas mais específicas, como é que está o casamento, a vida espiritual, como é que está a família, né? Ou seja, o cidadão é líder da igreja, é levita, é diácono, é intercessor, é pregador, é evangelista, é pastor, mas a gente tem que estar todo o tempo acompanhando, né? Então a questão do discipulado é uma das coisas que eu jamais irei deixar de fazer, né? Olho no olho. É olho no olho, é conhecer o estado das tuas ovelhas, como diz o provérbio, né? Sim. Conhece o estado das tuas ovelhas. Em relação ao ministério, além, é claro, desses discipulados, uma das coisas que a gente sempre gostou de fazer foram os encontros com Deus, né? A gente, dentro da igreja, antes da pandemia, fizemos muitos encontros com Deus lá no Hotel Brisa Mar, que era o hotel onde a gente fazia muitos encontros. É um direcionamento que Deus me deu de fazer dentro de hotel. E também, hoje em dia, né, a gente substitui os nossos encontros pelo mergulho, né? Que é a mesma vibe, é o mesmo direcionamento, que o nosso objetivo é impactar quem estiver presente. Agora, o que tu fizeste que não deu certo, que tu não repetiria? Bispo Emanuel, uma pergunta também que leva a gente a fazer uma reflexão, né? É uma das coisas que, ao longo desses 9 anos, né, eu sempre gostei de fazer, foi acreditar nas pessoas, né? Acreditar no chamado das pessoas. Mas a gente sabe que nem todo mundo que você acredita permanece com você, né? E uma das coisas, eu digo para o Senhor, que uma das coisas que o Espírito Santo me curou foi esse sentimento de perda, sabe? Essas coisas de você investir na vida da pessoa, né? Acreditar no chamado dela, às vezes não tem experiência nenhuma de cantar, de pregar, de evangelizar, e a gente dá a oportunidade, e de repente essa pessoa passa um tempo com a gente e hoje está frutificando em outro ministério, né? Então, às vezes a gente tem um grupo de pessoas na nossa igreja e a gente acredita no chamado dela e passa aquele fio, mas quanto tempo essa pessoa vai ficar com a gente, né? Entendi. Será se realmente vale a pena acreditar, né? Investir? Será se ela vai lá na frente continuar? E o Espírito Santo ministrou uma vez, eu estava até conversando com um amigo, que às vezes a nossa igreja é como se fosse uma escala de aeroporto, né? Chega, vai para o Rio de Janeiro, passa por Brasília, mas antes de chegar no Rio de Janeiro tem que passar por Brasília, pelo Horizonte, né? Escala, conexão, é uma parteira, a nossa igreja é uma parteira, sabe? Eu já vi muitas pessoas que cresceram nesse ministério, né? Tiveram experiências com Jesus dentro da comunidade do avivamento e hoje estão brilhando em outras igrejas, né? Então, o Espírito Santo ministrou no meu coração que não é para me ficar preocupado com isso, é viver dia após dia e entender que aquilo que Deus tem para nós, ninguém vai tomar. Maravilha. Qual é o teu modelo
de um pastor do Brasil que tu admira? Bispo Emanuel, a gente sabe que, como eu domingo agora eu tive a oportunidade de dar uma rápida palavra na sua igreja, eu sempre digo assim que nós devemos valorizar os pratas da casa, né? Isso. Eu já tive a oportunidade de estar com grandes homens de Deus, né? Não quero citar nomes agora, Sim. e a gente vai aprendendo um por um. Mas uma coisa que o Espírito Santo ministra no meu coração hoje, que o modelo de pastor é aquele que eu tenho proximidade, né? Então, no caso, né, o senhor, que é uma conexão nacional que nós temos, eu vejo no seu chamado esse cuidado com as ovelhas, esse discipulado, né? Porque ficar admirando pastores de outras igrejas é uma coisa assim, boa, sim, mas o Espírito Santo sempre mexe no meu coração. Valorize e aprenda com as pessoas que estão próximas de você, né? Então, nós temos uma aliança local, né, com o Bispo Mário Porto. Mandar um abraço para ele, que Deus abençoe a sua vida. Meu amigo. Bispo Mário Porto, que nos ordenou a pastor, né, que é uma pessoa que acreditou no nosso chamado, porque uma das coisas que você sabe que acreditar no chamado das pessoas parece fácil, mas não é, ainda mais, né, dentro dessa relação ministerial. Então, e essa aliança nacional, né, essa conexão que nós temos com a Beta, né, Church, então, são pessoas que nós temos a proximidade. Agora, onde que me chama a atenção, indo para a Bíblia, né? Jesus pegou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, levou para o alto monte, Monte da Transfiguração, para se revelar, né? Ou seja, teoricamente levou para a mesa, levou para um tempo de intimidade. Então, pastores no Brasil que valorizam esse olho no olho, não faz acepção de pessoas, não fica olhando conta bancária para pastorear, né, mas pastoreia todos, não fazendo acepção de pessoas, são essas pessoas que são minhas referências. Maravilha. Qual conselho que tu daria para quem está nos vendo agora e tem medo, talvez, de responder ao chamado? Olha, a profissão eu escolho, o chamado eu recebo. Quem realmente às vezes tem medo, uma das coisas, um conselho que eu dou é buscar em Deus um direcionamento para a sua vida, através da oração, e conversar com o seu mentor, conversar com o seu pastor, conversar com o seu discipulador, mostrar para ele realmente o seu desejo, porque eu acredito também, Bispo Emanuel, que uma das pessoas que mais destrava o nosso chamado é o nosso discipulador, né? É a ovelha chegar e conversar, né? Abrir o coração, né? Dizer quais são os medos. Então, um conselho que eu dou, além de orar, né? que é o caminho espiritual, é conversar com aquele que vai te destravar no ministério. Maravilha. Eu queria encerrar esse bate-papo tão gostoso, tão rápido, pedindo para o pastor Pablo. O pastor Paulo é um profeta de Deus, já veio profetizar para algumas pessoas e aconteceu, viu? Eu queria que ele liberasse na sua vida uma palavra profética nesse momento. Amém, pastor Paulo? Amém. Antes de orar, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista. O Bispo Emanuel é um homem de Deus, é uma referência aqui no estado de Tocantins, cidade de Palmas. E nós vamos orar, Bispo. Nós vamos orar. Você que está aí me ouvindo, feche seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu creio que nada acontece por acaso. Amém. Como diz a tua palavra em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. Nós, em nome de Jesus, liberamos um destravamento ministerial desse irmão, dessa irmã que está nos ouvindo agora. Que ainda nesse ano, ainda em 2022, esse irmão que está se sentindo desanimado, que acha que não tem valor dentro da igreja, Pai, que quer conhecer o seu chamado, a sua vocação, que o teu Espírito Santo esteja orientando. Usa o mentor, o líder, o pastor, o discipulador desse irmão, dessa irmã, para que eles conheçam verdadeiramente que vale a pena frutificar no reino de Deus. Então a palavra profética que eu libero agora é destravamento ministerial. Destrava esse chamado, destrava esse ministério em nome do Senhor Jesus Cristo e prepara cada um para que as promessas de Deus se cumpram. Em nome de Jesus, amém.
Obrigado, pastor Pablo, por esse bate-papo tão edificante. E olha, até a próxima quinta-feira. Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus.